Olá, boa noite. A UPA de Manguinhos, a principal unidade de saúde da comunidade, amanheceu fechada. A unidade é administrada pela Prefeitura do Rio. 400 pessoas eram atendidas ali todos os dias e elas não sabem o que fazer. Em caso de emergência, era para esse endereço que os moradores de Manguinhos vinham, até ontem. Hoje, a UPA, que funcionava 24 horas, fechou. A dona Almerita descobriu que a caminhada dela em busca de um alívio para as dores foi em vão. Encontrei isso aí. Não tem médico. Eu precisava. Os moradores dizem que a UPA vinha funcionando de forma precária nos últimos dias, com poucos atendimentos, mas ninguém esperava encontrar os portões da unidade assim hoje. A UPA amanheceu fechada e sem qualquer explicação ou aviso aos moradores. Chegamos aqui e fomos surpreendidos que a UPA já estava fechada, que durante a noite os pacientes que aqui estavam internados na sala vermelha e amarela tinham sido deslocados, inclusive que já estava havendo toda uma desmobilização. Então, assim, uma falta de respeito com os usuários. São milhares de pessoas nessa região, né? Bairro de São Cristóvão, Mangueira, Arará, Complexo de Manguinhos, Jacarezinho. Então, toda essa região que faz uso desse equipamento público, de alguma forma foi muito prejudicado, está sendo muito prejudicado. Hoje todos os leitos estavam assim, vazios. Um triste retrato de uma unidade de saúde desativada em plena pandemia. Os moradores estão apavorados, porque esse UPA aqui é de muita importância. Ele não recebe só o pessoal de Complexo de Manguinhos, ele recebe o pessoal da Baixada, de outros UPAs que não está funcionando, está com superlotação, eles encaminham para cá. Ainda mais no momento de pandemia. A UPA está aqui localizada estrategicamente no território. Ela atende o lado direito, que é o da Leopoldo Bulhões, e o lado esquerdo, que é da Dom Helder, que é um território precarizado. É um equipamento muito importante. Esta tarde, em frente à UPA, moradores cobraram respostas do subprefeito, que não soube dar todas as explicações. Eu acredito que há outras maneiras, sim, de resolver, até porque a gente sempre tem situações emergenciais e a gente sempre procura outras situações, outras saídas para isso. É até o motivo que eu vou me reunir com o secretário Daniel Sorange. A gente vai conversar acerca dessa situação. Enquanto isso, o que acontece com esses moradores que precisam de atendimento? Enquanto isso, os moradores vão ser deslocados para outras unidades de saúde. Os pacientes que estavam aqui eles já foram deslocados para lá, para também terem condições de serem atendidos, porque não podem ficar numa UPA que está sem condições até de asseio. A UPA de Manguinhos era administrada pela OS Fiotec, da Fiocruz. Em novembro do ano passado, foi transferida para a Rio Saúde. Mas a nova gestão diz que não foi firmado contrato entre a Prefeitura e a Rio Saúde para administrar a unidade e que, sem contrato, não há como pagar os funcionários. É preciso que o governo arranje uma maneira qualquer, um contrato de emergência. O que não pode é que esses 106 profissionais que estavam trabalhando nos últimos dias na UPA de Manguinhos sejam transferidos para outro lugar e que a UPA feche suas portas. Nenhum argumento burocrático nos convencerá de que a unidade teve que ser fechada. Diante da UPA vazia e trancada, um pedido dos moradores. Não tire a saúde da favela. Hoje tiraram um pouco de esperança da dona Almerita. Essa vida que nós temos agora, que deixou os pobres morrer, todo mundo morrer. A gente sentiu dor e tem que aguentar. Isso não é justo. A Prefeitura confirmou que a UPA de Manguinhos ficará fechada até a finalização do processo de seleção de uma nova administradora. A expectativa é de que a unidade só seja reaberta em fevereiro. Os profissionais que trabalhavam na UPA vão ser remanejados para outras unidades. E um dos compromissos da atual gestão era fortalecer a Rio Saúde e diminuir a atuação das OS. Mas uma publicação no Diário Oficial de hoje mostra uma mudança de orientação. A empresa pública de saúde da Prefeitura, a Rio Saúde, é responsável hoje por administrar o Hospital Ronaldo Gazola, referência para o tratamento da Covid, o Hospital Rocha Faria, uma das principais emergências da Zona Oeste, e outras 168 unidades de saúde do Rio. No fim de 2019 e ao longo do ano passado, a Rio Saúde assumiu a gestão das clínicas da família e de unidades de atenção primária em 5 regiões da cidade. Na Zona Sul, na área de planejamento 3.1, ou seja, a região de Ramos, Bom Sucesso e da Maré, na área de planejamento 3.3, que engloba a região de Madureira,
nos bairros no entorno de Bangu e também ao redor de Campo Grande. Após ser eleito, o próprio prefeito Eduardo Paes prometeu fortalecer a Rio Saúde e diminuir o espaço das organizações sociais. Qual vai ser o papel das OSs no seu governo, as organizações sociais? Olha, vai ter um papel diminuído. Quando eu criei o Rio Saúde, essa empresa pública, uma OS pública, a ideia era justamente que a gente fosse substituindo as OSs, porque como nós ampliamos muito a rede de saúde, as clínicas da família, a gente, de fato, tinha começaram a surgir muitas OS que, na verdade, não eram OS, eram quase empresas privadas travestidas de OS. Então, já atento a isso, a gente já desenvolveu o papel de protagonismo para o Rio Saúde. Mas eu não acho que a gente vai acabar totalmente com as OS, mas vamos diminuir o poder delas, olhar com lupa, e eu estou criando uma área de integridade pública na Prefeitura, que, em paralelo com a Controladoria, vai fazer esse papel de identificar desvios, problemas. No mesmo dia, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, disse em entrevista coletiva que a Rio Saúde ganharia importância. A tendência é que a gente possa fortalecer muito a Rio Saúde. Logo de cara, a gente pretende fazer o processo seletivo de todos os ACS, agentes comunitários pela Rio Saúde, que uma parte hoje estão por OS, outra parte estão pela Rio Saúde em contratos emergenciais. E a gente precisa rapidamente colocar os contratos no seu ritmo normal. Só que 6 dias após o início do novo governo, a Secretaria Municipal de Saúde publicou hoje no Diário Oficial a preparação de processos seletivos para a escolha de organizações sociais. Essas OSs vão assumir unidades básicas de saúde, inclusive em regiões onde hoje a responsabilidade é da Rio Saúde, sendo que os contratos da Rio Saúde duram pelo menos até o fim do ano. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a Rio Saúde não tem capacidade de administrar seus contratos e que somente parte dos contratos de recursos humanos dessas áreas ficará com as OS. E ex-secretários da administração Crivella foram nomeados para cargos na Câmara dos Vereadores do Rio. Ex-secretários de Crivella, que são funcionários públicos, deixaram a prefeitura, mas não ficaram sem um cargo. Conseguiram uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio. A ex-secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, foi lotada no gabinete da presidência, agora ocupada pelo vereador Carlos Caiado, do Democratas. Beatriz Busch é médica anestesiologista. Já tinha deixado a pasta há 8 dias do fim do mandato e no meio da pandemia. A exoneração dela do cargo de secretária saiu no mesmo dia que Crivella foi preso. O mesmo ocorreu com Paulo Albino Soares. Ele é agente de administração e ocupava o cargo de secretário da Casa Civil de Crivella. Ele também conseguiu uma vaga na presidência da Câmara. Já o ex-secretário de Meio Ambiente, Bernardo Egas, foi colocado à disposição no último diário oficial assinado pelo prefeito em exercício, Jorge Felipe, e agora será funcionário da Controladoria da Câmara. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, afirmou que os servidores já estavam à disposição da Câmara antes de sua posse e que Bia Busch assumirá cargo no gabinete do vereador Dr. Gilberto, do PTC, e que Paulo Albino vai trabalhar na primeira vice-presidência. E a Prefeitura do Rio não conseguiu viabilizar a compra de leitos para pacientes de coronavírus na rede privada. O Hospital de Campanha do Rio Centro hoje está assim: um depósito de leitos, colchões amontoados, corredores vazios. Uma imagem que deixou chocada uma técnica de enfermagem que trabalhou lá durante a pandemia. Só isso aí, cama e muito colchão. Estão tirando lá de dentro, trazendo cá para fora, de manhã cedo, 6 horas da manhã. Já tinha caminhão chegando para retirar. É muito triste ver isso, com tanta gente na fila, né, para ser internado com Covid. Quinta-feira, último dia da gestão passada, havia 70 pessoas internadas no Rio Centro. O prefeito Eduardo Paes disse nessa manhã que o hospital de campanha não representava uma quantidade maior de leitos. Nunca se precisou de hospital de campanha, né? Estamos reativando, devolvendo inclusive o pessoal para o São Guiap e Guialcoto para outras unidades da rede. Mais 50 leitos de enfermaria foram reabertos hoje no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari. São ao todo agora mais 150 novos leitos nesta unidade, que já está lotada segundo o censo hospitalar público disponível na internet. Mas se considerarmos os leitos fechados no Hospital de Campanha do Rio Centro, o saldo é de no máximo 80 leitos criados.
Nenhuma iniciativa foi capaz, por enquanto, de zerar a fila por leitos de Covid no município do Rio. 164 pessoas ainda aguardam por internação. A gente vive hoje, nesse momento, uma coisa que eu chamaria aqui de zerando a fila. O que é zerar a fila? Tem gente entrando o tempo todo, mas é aquela história, não fica mais do que 24 horas na espera por um leito. O governo municipal também anunciou na semana passada a intenção de contratar 150 leitos em hospitais particulares. Mas não conseguiu contratar nenhum. A proposta é pagar R$ 2.400 pela diária da UTI e R$ 450 pela diária da enfermaria. Mas a associação que reúne os hospitais privados afirma que estes valores não cobrem os custos. Esse pacote, para você dar a parte toda de recursos humanos, materiais, medicamentos, alimentação e todos os profissionais, ele é insuficiente. Até agora a associação não recebeu nenhum hospital interessado. O censo hospitalar traz informações sobre as unidades de saúde da Prefeitura do Rio e mostra que hoje há 416 leitos impedidos em toda a rede municipal. Leitos que não podem ser ocupados pela falta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e muito mais. Os motivos são diversos. Vão desde a falta de insumos a problemas na rede elétrica, goteiras, manutenção predial e obras. Miguel Couto, Salgado Filho e Barata Ribeiro têm leitos impedidos por falta de camas, iguais àquelas que estão sendo retiradas lá do Rio Centro. A Secretaria Municipal de Saúde disse que tem hoje 6.000 profissionais a menos do que no início da gestão de Marcelo Crivella e que foram 4 anos sem manutenção predial e muitos mobiliários, inclusive camas, foram retirados das unidades de saúde e enviados para o hospital de campanha. Segundo a Secretaria, a situação estrutural das unidades é muito grave e há um planejamento desde a transição para levantar necessidades e abrir processos licitatórios para regularizar esses problemas. E o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar possível prática de nepotismo na Prefeitura de Magé. São pelo menos 7 parentes. Quando o Renato entra nesse prédio, ele pode encontrar a noiva, a irmã, o tio, os primos. Mas essa não é a casa dele, não. É a prefeitura, onde toda essa turma está empregada. Renato Cozzolino, do Progressistas, assumiu o cargo de prefeito de Magé, resolvendo a vida da família. Além de ser vice, Jamile Cozzolino, irmã do prefeito, também foi nomeada secretária de Educação e Cultura. Ela é pedagoga. O primo Vinícius Cozzolino Abraão, que é advogado, ganhou a Secretaria de Governo. Mauro Rafael Cozzolino Nascimento, também primo do prefeito, assumiu a pasta da Fazenda. Já o tio do prefeito, Samir Arbi, ficou com a Secretaria de Infraestrutura. Nem o cunhado ficou de fora. Felipe Menezes de Souza agora é secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade. Ele é marido da vice-prefeita Jamile Cozzolino. Quando foi candidato a vereador, declarou ser comerciante. Felipe tem um açougue, nada relacionado à secretaria que está ocupando. E você se lembra de Fernando José Assunção Cozzolino? Ele apareceu aqui no RJ2 no ano passado numa reportagem que mostrava funcionários fantasmas na Alerj. Ele batia ponto numa escola onde seria um dos donos e não na Assembleia. Mas nem a ausência no posto de trabalho impediu que ele fosse nomeado pelo primo secretário de Trabalho e Renda. O secretário de Trabalho e Renda, o Fernando José Assunção Cozzolino, ele foi denunciado por ser fantasma da Alerj, não batia ponto lá. Isso do currículo contou ou dessa vez ele vai bater ponto? Não, aqui tem que bater ponto. Aqui é obrigação trabalhar. Quem não trabalhar, não vai trabalhar no meu governo, pode ter certeza. Como o prefeito disse que nomeou pessoas próximas, decidiu colocar também a própria noiva. Ela é a nova secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Em redes sociais, Lara Torres afirma que é uma jornalista e não mostra nenhum vínculo com a nova função. Ela colocou lá no LinkedIn dela que ela tem experiência como jornalista, atuação em mídias sociais. Ela teve já alguma experiência com assistência social, direitos humanos? Vai ser a primeira vez? Não, ela já trabalhou na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos no governo do Estado, durante um bom período aí desses últimos, se não me engano, 2 ou 3 anos. Dos 14 secretários já nomeados em Magé, metade tem parentesco com o prefeito Renato Cozzolino.
Hoje ele falou sobre os critérios que adotou para escolher o secretariado. As pessoas que eu escolhi para compor o meu governo são pessoas qualificadas, pessoas técnicas, pessoas preparadas para tal função e pessoas da minha confiança. E se não trabalhar, e se não der o melhor para a população, eu vou exonerar no outro dia. Eu botei aqui metas. Tem algum grau de parentesco, foi uma mera coincidência? Mera coincidência, até porque as pessoas que eu escolhi, como eu disse, são pessoas da minha confiança. E as pessoas da minha confiança são as pessoas que andam comigo, as pessoas que convivem comigo e acabaram sendo escolhidas pessoas da minha família. 7 pessoas com algum grau de parentesco com o prefeito ocupam cargos importantes na prefeitura de Magé e vão receber R$ 8.417 de salário bruto. São quase R$ 59 mil com o destino certo, a família Cozzolino. Esse nome é um velho conhecido na política de Magé. São quase 40 anos se alternando no poder. Além do nome, o que não mudou foi a velha prática de nomear parentes. E a polícia indiciou o ex-lateral do Botafogo, Marcinho, por duplo homicídio culposo quando não há intenção de matar. Testemunhas do jogador chegaram à delegacia no começo da tarde. Elas prestaram depoimento durante 3 horas, acompanhadas do advogado. As 5 testemunhas de defesa que vieram à delegacia estiveram em uma confraternização com o jogador momentos antes do acidente. O que o delegado responsável pelo caso já sabe é que Marcinho dirigia em uma velocidade maior do que 60 km por hora, o que desmente a versão do jogador, dada em depoimento. Marcinho também disse que não havia ingerido bebida alcoólica e que fugiu do local por medo de ser linchado. 3 testemunhas ouvidas pela polícia contradizem a versão do jogador. Segundo a polícia, o ex-lateral do Botafogo foi indiciado por crime de duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e será intimado a prestar novo depoimento. A polícia agora aguarda o laudo da perícia e a análise das câmeras de segurança. O acidente foi na quarta-feira passada, dia 30 de dezembro. O casal de professores foi atropelado quando atravessava a Avenida Lúcio Costa, no Recreio, zona oeste do Rio. Eles tinham ido à praia jogar flores para Iemanjá por causa da virada do ano. Alexandre morreu na hora. Maria Cristina teve fraturas nas 2 pernas e no tornozelo. Chegou a ser internada, mas morreu na noite de ontem. O corpo será cremado amanhã. O casal estava junto havia 12 anos. Segundo o advogado, ninguém da família recebeu assistência. O que houve foi um contato oferecendo uma condolência, em primeiro momento para o Alexandre, mas uma assistência mesmo não houve nenhum tipo de ajuda financeira, emocional ou qualquer ajuda nesse sentido. Agora é um momento muito difícil porque estão tentando juntar os cacos e as famílias estão inconsoláveis. Uma tragédia isso. E o pai da jovem Bianca, que está desaparecida, foi ao Complexo da Penha para perguntar ao chefe do tráfico o paradeiro da filha. Esse é o 4º dia de muita angústia, sem notícia da filha. O pai da Bianca quer agilidade nas investigações. Uma grande batalha, muito grande. Eu tenho as informações que eu vou levar para ele e de tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Antes do desaparecimento, Bianca Lourenço da Silva, de 24 anos, publicou fotos nas redes sociais no dia 3 de janeiro. Ela tinha terminado o namoro com Dalton Vieira Santana, apontado como um dos chefes do tráfico na favela da Kelsons, na Penha. Ela escreveu: "Não existe nada melhor do que acordar em paz, estar em paz, viver em paz. Não me preocupo mais com nada. Obrigado, meu Deus." O pai da Bianca nos contou que há 3 meses ele vinha se preocupando muito com a segurança da filha, que finalmente ele conseguiu a convencer de sair da comunidade e terminar um namoro. Que há 2 meses ela já estava morando aqui em outro bairro com ele, mas que o ex-namorado nunca a deixou em paz, nunca aceitou o fim do relacionamento. Tentei tirar ela de todo jeito da favela. Ela estava 2 meses morando aqui comigo. Eu já estava ajeitando lá o quarto dela, as coisas dela. Resumindo, já estava morando aqui. Testemunhas dizem que Bianca foi assassinada na comunidade. A suspeita é de que ela tenha sido morta pelo ex-namorado ou amando dele. Ele já tinha sido violento outras vezes, segundo o pai. Ele foi na rodoviária Novo Rio atrás dela quando eu fui botar ela para viajar para Espírito Santo. Armado de fuzil. Ficou rodando como um vagabundo.
O pai também disse que, desesperado, subiu a favela na Penha e conseguiu falar pessoalmente com o ex-namorado de Bianca, mas não descobriu onde ela está. Pedi a ele para me ajudar, se ele pudesse, o que tivesse acontecido, se ele pudesse devolver o corpo da minha filha, poderia me entregar do jeito que tivesse, que ele poderia me tirar, pelo menos a dor de pai, pelo menos de eu poder enterrar minha filha. E ele me tirou para nada, matou, ele falou que matou ela, não falou para mim, mas falou para os outros, falou que tinha colocado ela em um carro e que tinha mandado ela embora, mentira, ela já estava aqui em casa há muito tempo. Se isso fosse verdade. O pai prestou depoimento hoje na delegacia e contou o que sabe. Agora espera uma resposta. Justiça. Pura justiça. Criminosos estão causando pânico nos últimos dias em Duque de Caxias. Moradores do Imbariê se depararam hoje de novo com mais um carro pegando fogo no meio da rua. Os caras desceram na minha frente aqui. Pagaram o carro, olha lá, botaram fogo. Tem 2 malucos. Nem passa em Imbariê não, tá? Ontem à tarde, outra cena dessas já tinha causado espanto no bairro de Duque de Caxias. Santa Lúcia, atacaram fogo no carro agora, nesse exato momento, ó. Bicho tá pegando, hein? As lojas estão fechando. Essa imagem mostra o momento em que um criminoso desce de uma moto e joga uma bomba em frente a um supermercado. O artefato explode e dá um susto em quem estava por perto. Sorte que ninguém ficou ferido. Moradores disseram que traficantes estão mandando fechar o comércio local desde sábado. Estamos nessa situação aí. Situação essa que agora eles mandam, os traficantes mandam, a gente tem que fechar o comércio, a gente tem que mudar a nossa rotina, queima carro toda hora, taca bomba no supermercado. Também contaram que no domingo teve confronto armado e mais carro queimado na pista. Vamos da praça aqui, valeu, rapaziada. Parque Paulista. Aí o carro pegando fogo aí. A PM diz que essas ações são uma represália ao trabalho contra o crime organizado e o tráfico de drogas que começou em dezembro nos bairros de Imbariê e Santa Cruz da Serra. E afirma que o policiamento está reforçado nas ruas, assim como as ações para capturar os bandidos responsáveis por esses atos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os envolvidos nos ataques e divulgou as fotos de 3 suspeitos: Lucas dos Santos, conhecido como Sombrão, Wendel Oliveira, o Noventinha, e Fábio Rosendo, o Chapoca. Através da inteligência de investigação, já levantamos quem são os mandantes deste crime. O próximo passo é continuar para, além de levantá-los, conseguir capturá-los. Daqui a pouco no RJ2, ao vivo, as informações do Fla-Flu pelo Brasileirão, direto do Maracanã. Agora 7 horas, 7 minutos pelo horário do Rio mesmo, é de Brasília. O RJ2 está de volta com uma informação exclusiva. O governador Cláudio Castro decidiu quem será o próximo Procurador-Geral de Justiça. Pedro Figueiredo, boa noite para você. A decisão vai ser publicada daqui a pouquinho, não é isso? Boa noite, Ana Luísa. Exatamente numa edição extra do Diário Oficial. Cláudio Castro decidiu escolher o primeiro colocado da lista, o que tradicionalmente acontece na escolha do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Portanto, o próximo Procurador-Geral será Luciano Oliveira Matos de Souza. Ele que era um candidato muito ligado ao ex-Procurador-Geral Marfan Vieira. Luciano Souza é promotor, está no MP desde 95, sua atuação é mais voltada a temas como meio ambiente e saneamento e atualmente atua na Promotoria de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente de Niterói. A posse dele está marcada para o próximo dia 15. Nos últimos 2 dias, Cláudio Castro recebeu os 3 primeiros colocados da lista, poderia escolher um dos 3, mas escolheu o primeiro colocado, Ana Luísa. Obrigada, Pedro. E tomou posse hoje o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio. É o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. A cerimônia foi virtual e ele fica à frente do tribunal até 2022. E hoje tem Fla-Flu ao vivo na Globo, depois da Força do Querer, direto do Maracanã. E é para lá que a gente vai conversar com o Eric Faria. Eric, boa noite para você.
Oi, Ana, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Um clássico onde os dois times vão precisar da vitória. O Flamengo não pode mais bobear se ainda quiser conquistar esse título. Está 7 pontos atrás do líder São Paulo. O Fluminense, por sua vez, nas 3 últimas rodadas só somou 1 pontinho e viu a concorrência por uma vaga na Libertadores aumentar bastante. Os dois times têm desfalques. O goleiro Diego Alves no Flamengo está fora. No Fluminense, o técnico Marcão testou positivo para a Covid-19 e o meio-campo Nenê foi vetado esta tarde por conta de uma gastroenterite. Antes do clássico, teremos 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos irmãos gêmeos, Diogo e Diego, que foram vítimas de uma tragédia, morreram afogados na praia do Arpoador. Os dois eram torcedores fanáticos do Flamengo e essa homenagem foi pedida justamente pelo capitão do Flamengo, Diego Alves. Fla-Flu ao vivo na Globo, às 9h30 da noite, logo depois da novela A Força do Querer. Boa noite para todo mundo. Priscila Chagas, boa noite para você. Vem chuva, Priscila? Já veio, Ana Luísa. Muito boa noite para você. Boa noite, gente. Choveu forte, viu, nessa tarde em várias cidades da Baixada Fluminense, da região metropolitana, inclusive lá em Nova Iguaçu, em Comendador Soares. Olha como é que ficou a Rua Miró. O Edinaldo Alves, que fez essas imagens, falou que toda vez que chove forte acontece isso. Nova Iguaçu, a gente lembra que foi o lugar onde mais choveu nessa tarde lá na Baixada Fluminense. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, Ana Luísa, choveu forte também, principalmente ali na zona norte da cidade. Por isso que a cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização nessa tarde também por causa dessa chuva. Ainda pode cair água, viu, nas próximas horas. É aquela combinação explosiva, Ana Luísa, de temperaturas altas e umidade alta. A gente tem a formação daquelas nuvens de chuva chamadas de cumulonimbus. O ar quente, que é mais leve, ele sobe lá no alto, como é mais frio, ele acaba congelando, formando as nuvens de chuva. E aí, quando vem, gente, vem com raio, com trovão, em alguns Aquela casos... chuva típica de verão, Isso, em alguns casos vem até granizo, como a gente já viu em alguns momentos. Nos próximos dias, o que a gente tem? Amanhã ainda vai ser um dia muito abafado, bem parecido com hoje. E aí, na sexta-feira, chega uma frente fria, a temperatura começa a cair um pouquinho, principalmente sexta e sábado. E aí vai ficar um pouco mais nublado, a gente pode ter uma chuva que nesse momento é uma chuva mais isolada, hoje e amanhã. No fim de semana deve ser mais espalhada, Ana Luísa. Vamos acompanhar. Obrigada, Priscila. Gente, a RJ terminando aqui. Uma ótima noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.